Alhamdulillah, sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas, mensageiros e seguidores. Hoje, na realidade, já a segunda semana da festa, da comemoração do Eid. Na primeira semana, a maioria estavam de jejum, por isso que a gente não quis fazer na quinta-feira passada, porque a maioria já queria jejuar os 6 dias, e isso é uma questão que tem pessoas que falam, depois do Eid, por um dia já começa o jejum e termino os 6 dias. Então tem gente que já terminou na quinta-feira passada, então não quisemos fazer o Eid na quinta-feira passada. A sugestão era fazer na outra quinta, para que as pessoas que quisessem jejuar esses dias sequentes, para ele ter esse privilégio e terminar, e depois a gente faz o Eid uma vez na outra quinta, que seria nessa quinta-feira. E a gente aceitou, que hoje seja o nosso dia do Eid, E assim é o Eid de quem? De quem jejuou o Ramadã e 6 dias de Shawwal. E também é o Eid de quem ainda continuam os dias para ele fazer esses dias, inshallah, de Shawwal, bi'idhnillah azza wa jal. Aqui está o hadith do profeta Muhammad alayhi salam. Ele fala: "Lis-sa'imi farhatan". O jejuador, ele tem 2 felicidades. Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. O jejuador, ele tem 2 felicidades. A primeira felicidade é quando ele quebra o jejum. Quando ele quebra o jejum é uma felicidade. E seria ou no Eid ou na hora da quebra do jejum mesmo. Então o Eid, que é a festa maior desse jejum, da quebra do jejum. Então nós temos a quebra do jejum, é uma festa para nós, como o profeta Muhammad ele disse. E na festa, as nossas festas, com certeza hoje em dia, as pessoas falam: quem que vai fazer uma festa, sendo que a situação do mundo islâmico, e principalmente em Gaza, a maneira que as pessoas estão sofrendo, o Masjid al-Aqsa faz 40 dias que ele está fechado, Ramadã todo, é a primeira vez que ninguém reza no Masjid al-Aqsa durante o Ramadã todo. Os judeus fecharam, não deixaram ninguém rezar. Faz 40 dias que o Masjid al-Aqsa está fechado. Masjid al-Aqsa, o que é o Masjid al-Aqsa para nós? O Masjid al-Aqsa foi citado no Corão. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Allah citou ele no Corão. Alladhi barakna hawla. Allah subhanahu wa ta'ala citou o Masjid al-Aqsa e foi citado com palavras no começo da Surat al-Isra. Então o Masjid al-Aqsa sendo prisioneiro, sendo fechado, ninguém consegue rezar. Isso é algo que a nação islâmica não deve aceitar. Uma outra questão também, que hoje nós, há 2 dias, os sionistas que fizeram uma lei para matarem os prisioneiros palestinos, pena de morte aos prisioneiros palestinos. Isso também é algo inaceitável nas religiões todas e entre os seres humanos. Isso somente quem faz é uma pessoa que não podemos considerá-lo como pessoa, como um ser humano que sabe o que é o valor da humanidade, de um ser humano. De você ter um prisioneiro e você determinar que esse prisioneiro deve ser enforcado e ter a pena de morte. Isso jamais aconteceu em todas as épocas. Então isso também nos deixa mais tristes ainda. O que está acontecendo em Gaza também, as pessoas ainda lá passando fome, ainda sem hospitais, sem comida, sem bebida, nas necessidades extremas e ainda sendo bombardeados, e o mundo todo assistindo todas essas atrocidades que nós estamos assistindo em relação ao Masjid al-Aqsa, em relação aos prisioneiros, em relação ao que está acontecendo em Gaza e outros acontecimentos também. Então isso faz com que a gente, na realidade, se esforce para ver, porque todo muçulmano é responsável por isso. Nós não podemos deixar de lembrar essas questões importantes na nossa religião. Não são passagens que a pessoa fala: se eu comentar tudo bem, se não comentar não. Isso faz parte da nossa religião. E o profeta Muhammad ele disse: "Man lam yahtamma bi amri al-muslimina falaysa minhum". Aquele que não se preocupar com a questão dos muçulmanos, ele não é deles. E o profeta Muhammad ele disse: "Mathalu al-mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim kamathali al-jasad al-wahid". O exemplo dos crentes entre eles na compaixão e tal é como se fosse um corpo só. Então as pessoas devem sempre analisar e ver o que eu posso fazer
com esses fatos que estão acontecendo hoje. O Masjid al-Aqsa, os prisioneiros, as guerras, a matança. Cada um ele deve fazer algo. Em primeiro lugar, é os sentimentos dentro do seu coração. Você deve ter, se preocupar que isso é um fato que nós assistimos hoje na nossa época e não podemos aceitar de forma alguma. Isso em primeiro lugar. Seu coração não aceitar isso. Em segundo lugar, é você falar sobre isso para as pessoas e comentar sobre essas atrocidades para que as pessoas participem também, para verem que elas podem ajudar para não continuar essas atrocidades acontecerem. Também para você fazer dua. O dua ele é necessário nesses dias. Às vezes um dua ele equivale a muitas coisas. Uqba ibn Nafi' ele estava numa batalha e ele sentiu a falta de um dos sábios ali. Esse sábio ele era uma pessoa que participava com eles na batalha e a participação dele era no dua. Aí ele perguntou sobre esse sábio e disse: cadê o fulano? Eles disseram: ele está no final das tropas e está parado lá. Aí ele foi verificar e viu que aquele sábio ele estava com o seu dedo levantado para cima fazendo súplica. E ele disse, o dedo desse grande sábio equivale para mim a mais do que 1000 combatentes. Porque uma súplica atendida por Allah subhanahu wa ta'ala, por uma pessoa nobre, isso com certeza mudaria totalmente a situação do que nós estamos. E cada um de nós ele tem uma súplica e nós não sabemos quem dentre nós é mais próximo de Allah e quem dentre nós as suas súplicas podem ser atendidas em relação a isso. Então são questões que a gente não pode deixar. A preocupação, fazer o que você puder. Tipo, eu quero ajudar de uma forma ou de outra. Eu quero ajudar com o meu dinheiro, quero ajudar com a minha palavra, quero ajudar com uma escrita, quero ajudar para informar as pessoas da realidade desses fatos, de lembrar qual que é a importância do Masjid al-Aqsa, importar qual que é a importância do Asra, esses prisioneiros, porque no Islã, o prisioneiro, ele é tratado de uma forma que ninguém pode imaginar. Quando o profeta Muhammad a.s. ele pegou os 70 prisioneiros de Quraysh, que vieram eles combater os muçulmanos, vieram matar o profeta Muhammad a.s., vieram matar os companheiros dele, vieram acabar com o Islã, foram capturados como prisioneiros. O profeta Muhammad a.s. ele ordenou que fossem tratados da melhor forma, até que os companheiros do profeta Muhammad a.s., atendendo a ordem de Allah e a ordem do profeta Muhammad a.s., eles davam a comida que eles tinham, eles dividiam entre os prisioneiros e davam aquilo que era melhor para o prisioneiro e deixavam aquilo que era menos favorável para eles, até que os prisioneiros sentiam aquilo e eles perguntavam qual que é o motivo deles fazerem isso. E os Sahaba eles disseram o motivo porque foi uma ordem de Allah e uma ordem do profeta Muhammad a.s. Quando nós recitamos no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala, que ele fala: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, eles dão de comer pelo amor de Allah subhanahu wa ta'ala, على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Allah subhanahu wa ta'ala colocou os 3 tipos de pessoas que você dá alimentação e você tem um grande privilégio perante Allah subhanahu wa ta'ala. Miskin, que seria o pobre, a pessoa que não tem condições. O yatiman, o órfão. O asir, que seria o prisioneiro. O prisioneiro não é muçulmano. Só que Allah subhanahu wa ta'ala incentivou a gente para tratá-lo bem e para você dar a melhor alimentação para ele, o melhor tratamento, porque se você não fizer isso, você está discordando da ordem de Allah e da ordem do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Isso que é o nosso Islã. Nosso Islã, ele veio para colocar a paz, espalhar a paz no mundo, e não as guerras. Ele veio para enobrecer o ser humano e não humilhar ele. Ele veio para preservar a vida do ser humano e não tirar a vida do ser humano. E por isso que nós falamos, hoje o mundo precisa do Islã. Qual que é a salvação do mundo? A situação que nós estamos hoje, a salvação do nosso mundo para estar salvo daquilo que está acontecendo hoje é o Islã. Somente o Islã que é a salvação para nós, para todas as pessoas. E por isso que nós temos que ser divulgadores do Islã, mostrar o que é o Islã, falar sobre o Islã para as pessoas que não conhecem o Islã, falarmos para eles: venham conhecer a nossa religião, venham conhecer o Alcorão, venham conhecer a doutrina e a história do profeta Muhammad a.s., venham conhecer como vocês conseguem viver numa nobreza que jamais vocês terão a não ser no Islã. É isso que nós temos que divulgar para as pessoas. Então cada um de nós deve ser um divulgador. Cada um de nós deve ser um divulgador e deve se preocupar e fazer naquilo que ele consegue fazer. Abdullah ibn Maktum, um dos companheiros do profeta Muhammad a.s., ele era cego.
numa das batalhas depois da morte do profeta Muhammad a.s., onde Abu Bakr mandou um exército para contra o Musaylam al-Kadhdhab. Abdullah ibn Maktum, ele estava lá, presente no exército. Uma pessoa foi lá e ele falou para a pessoa levar ele e colocar ele no meio do exército. Anas ibn Malik, o companheiro do profeta Muhammad s.a.w., disse para ele: você é uma pessoa cega, uma pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala não quer que você esteja nesse lugar. Por que você veio para ficar no meio do exército dos muçulmanos? Ele falou: eu vim para que as pessoas vejam que os muçulmanos, eles são bastante, tem números, eu sou um número desses muçulmanos que estou participando aqui. Então, para colocar a sua presença ali entre os muçulmanos, isso também é uma pessoa que não tinha condições, só que ele queria marcar a sua presença no exército, onde ele queria demonstrar que os muçulmanos têm uma quantidade. Imagine então se cada pessoa dentre os muçulmanos fizesse algo conforme as suas condições, conforme a sua situação, as questões mudariam. Mas hoje, infelizmente, a gente não ouve uma palavra sobre isso. Dentre os governadores e tal, o mundo inteiro, né? Al-Masjid al-Aqsa, no mês de Ramadã, ninguém fez nada, ninguém comentou, ninguém... São quantos países muçulmanos que nós temos, gente? Não é? As pessoas julgam lá os países árabes só, não são os países árabes. Tem os países não árabes que são 75% dos muçulmanos. Indonésia, Malásia, Paquistão, Afeganistão, a Índia, não sei o que, tal, ali. Os governos que eles fizeram, todos eles têm que se manifestar e colocar algo, ter alguma participação de uma forma ou de outra. Cada um, naquilo que ele estiver, na posição que ele estiver, deve fazer alguma coisa. E nós aqui também no Brasil, como nós falamos, temos que fazer algo. E esse algo, no mínimo, a gente passar para frente para as pessoas, fazermos as súplicas, ajudá-los da maneira que nós pudermos, inshallah. Mesmo com essas tristezas que nós falamos, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a participarmos das causas da humanidade, para a gente estar ali presente. E você fica triste e tal, só que isso não impede que você seja feliz quando Allah subhanahu wa ta'ala te ordena a ser feliz. Quando nós somos ordenados por Allah subhanahu wa ta'ala a praticarmos algo, a gente pratica. Seja feliz, você vai ter que estar feliz. No Eid, por mais que aconteça, Allah subhanahu wa ta'ala, que ele falou, ele disse: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ, com a sua misericórdia, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, e com isso que eles devem se contentar. وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, isso é melhor do que tudo que eles ajuntam. Então, para a gente fazer uma festa depois do desjejum, depois de algo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou, no Eid, o Rasul alayhi salam, ele disse, quando ele veio para Medina e viu as pessoas incrédulas dentro de Medina tendo uma festa, aí ele perguntou: o que eles fazem? Eles falaram: essa é uma festa que eles faziam no tempo da ignorância. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: nós temos duas festas que Allah determinou para nós ficarmos contentes, a festa do desjejum e a festa do sacrifício. E o profeta Muhammad alaihi wasallam nos fala também sobre a festa, dizendo: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانُ, o jejuador, ele tem duas festas, ou duas partes da vida dele que ficará contente. فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِ, quando ele quebra o jejum, وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ, e uma felicidade quando ele quebra o jejum, e a outra felicidade maior quando ele se encontra com Allah subhanahu wa ta'ala. Então essa é a nossa felicidade hoje, depois de quebrarmos o jejum. Essa é a felicidade menor. A felicidade maior, inshallah, que todos nós encontraremos quando a gente se encontra com Allah subhanahu wa ta'ala no dia do final, ou na hora da morte. Esse encontro é na hora da morte, quando a pessoa morre, vem os anjos para tirar a sua alma, e aí você está lá com o seu jejum, que você passou esses dias jejuando, tal, se preocupando com o seu jejum, de ser aceito, com 6 dias e tal, em repor, em fazer e tal. Tudo isso você irá encontrar na sua frente, quando você irá se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum e que sejamos os maiores felizes ao nos encontrarmos com Allah subhanahu wa ta'ala pelas nossas boas ações que colocamos em prática nesses dias e em outros dias, inshallah. Eu vou deixar essa parte agora para as perguntas. Nós temos 5 minutos ou 10 minutos, se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta para fazerem. Naam. Naam. Subhanallah. Abdullah ibn Maktum, ele era um dos muaddin do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele que foi revelado ao Corão
quando ele veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta estava com algumas pessoas de Quraysh, dos incrédulos, e ele queria passar para eles o Islã, queria falar para eles sobre o Islã. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava preocupado com eles, porque se um desses grandes entrasse no Islã, muitas pessoas entrariam atrás deles. São os líderes das tribos. E o profeta sentado com eles e passando o Islã, o Abdullah ibn Maktum, ele veio até o profeta para fazer uma pergunta. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ficou meio, não é a hora agora, né? Estou falando com o pessoal aqui, né? Como se estivesse falando isso, né? Aí o profeta falou com ele, com Abdullah ibn Maktum, que eu respondo para você, mas eu estou conversando com esse pessoal, esses líderes e tal. Até que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad alaihi wasallam e disse: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Al-a'ma, que seria o Abdullah ibn Maktum. Abasa quer dizer que ele fechou a cara, wa tawalla, e se afastou um pouquinho, an ja'ahu al-a'ma, quando veio o cego até ele. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Quem sabe que essa pessoa que é o cego, ele irá atender as palavras que você irá falar para ele, e essas palavras elas iriam penetrar no coração dele, e a mais do que aquelas pessoas que você está falando. Então Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo para o profeta Muhammad alaihi wasallam não desprezar ninguém, mesmo que essa pessoa for uma pessoa pobre, cega, não tem uma posição e tal. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não desprezava ninguém, mas ele queria dar prioridade para outras pessoas, temendo que elas saiam sem que elas ouçam sobre o Islã. E aí o profeta Muhammad alaihi wasallam, sempre que via o Abdullah ibn Maktum, quando se encontrava com ele, ele dizia: Marhaban billadhi atabani bihi Rabbi. Marhaban quer dizer que seja bem-vindo, aquele que Allah ele falou para mim sobre ele, ou me deu uma chamada de atenção sobre ele, que Allah subhanahu wa ta'ala chamou a atenção do profeta Muhammad alaihi wasallam devido a esse fato. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre lembrava isso para Abdullah ibn Maktum. Os incrédulos antes do Islã, todos eles acreditavam na existência de Deus e que Deus ele era o Criador. Todos eles, os incrédulos. Só que eles associavam com Allah as estátuas, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Corão: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. E se você perguntar para os incrédulos quem que criou os céus e a terra, لَيَقُولُنَّ اللَّهِ, eles irão dizer Allah. E no outro versículo Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. E se você perguntar a eles quem criou vocês, eles irão dizer Allah. Só que onde que está o erro deles? Eles associarem com Allah essas estátuas, tá? Eles convocarem Allah através dessas estátuas. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou, quando eles estão em apuros, estão em situações difíceis e tal, eles esquecem das estátuas, eles se dirigem totalmente para Allah. E na hora que eles vêm, passam as dificuldades e ficam nas facilidades, eles associam com Allah as estátuas. Allah subhanahu wa ta'ala citou em vários versículos isso daí, né? Então por isso que eles juravam por Allah e pelas estátuas. Só que o problema deles é associar com Allah as estátuas e outros deuses. Allah lhe diz: وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Quando eles saem nos barcos no meio do mar e começam as ondas e eles estarem em apuros, eles convocam somente Allah. E quando Allah salva eles para a terra, eles associam com Allah as estátuas e outros sócios na adoração. A mãe do profeta e o pai do profeta, eles não veio uma mensagem a eles. Então eles não entram na questão daqueles que serão castigados. Porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Corão: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. E nós não iríamos castigar alguém antes de mandar um mensageiro para divulgar a mensagem. E Allah subhanahu wa ta'ala ele disse no Corão, na Surah Al-Sajda, Allah subhanahu wa ta'ala قال: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Allah ele disse: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير.
não veio a eles nadhir. من قبلك لعلهم يهتدون. E Allah ele disse: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Então aqueles que morreram antes da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles não serão castigados.